Os três poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário. Neste momento no Brasil, nós consideramos que os três estão em crise. De harmonia não tem nada. O judiciário interfere nas ações do executivo, quer explicações e às vezes manda fazer. O legislativo considera abuso, julgar, fazer investigações, enfim, buscar uma forma de punir ações dos poderes representativos. Mas até onde isso pode ir? Na origem do legislativo, executivo e judiciário, no equilíbrio, ou de Montesquieu, ou antes disso, nas conversas sobre a democracia de Aristóteles, nós precisamos deles. Mas como entendê-los? Para que funcionam? E até que ponto um pode ir além e abusar do outro e acabar desequilibrando o que é vital para a democracia, meu caro Tiago Valenciano? Olha, outra pancada, hein? Essa lei dos três poderes é terrível, né? Nós estamos passando por um momento, principalmente institucionalmente falando no Brasil, de três poderes agindo distintamente e bem deliberadamente, cada um tentando salvar o seu. Na verdade, essa teoria dos três poderes, essa tripartição do poder, que inclusive o nosso ex-presidente Michel Temer explica muito bem no livrinho lá dele, Elementos de Direito Constitucional. Olha só, citando Michel Temer, olha que ponto chegamos. Ainda bem que ele já acabou com a sua carreira política, dá pra falar um pouquinho dele. Mas o Temer, lá naquele livrinho dele, ele explica muito bem, o livro, enquanto ele atuava ainda como jurista e professor, de que nós temos esses três poderes com funções típicas e atípicas. O poder legislativo tem a função típica de legislar e a atípica de executar o seu orçamento e de julgar os atos administrativos dele. O poder executivo tem a função típica de executar um orçamento, de colocar uma verba em prática, mas também julga os atos administrativos e às vezes manda a legislação para o poder legislativo apreciar. E o poder judiciário julga os problemas do nosso dia a dia, talvez seja o poder que a população mais esteja em contato, mas também legisla, né? E às vezes está legislando até demais. Exato. E está executando, além do seu orçamento, executando a própria política, né? Então é um poder que está ali um pouco em descompasso, em desconforme. E às vezes decretando o próprio valor dos seus próprios ganhos de remuneração. Até que ponto isso pode ou não pode fazer e desfazer? Exatamente. E às vezes a gente fica muito preso, agora fazendo uma análise, depois que a gente falou um pouquinho da função de cada um desses poderes, a gente fica muito preso em criticar a política pela própria política e dar pancada no legislativo, no executivo, mas esquece que o judiciário é o poder hoje do Brasil deliberadamente, né? Não estou correndo risco de nenhum juiz me prender aqui, mas deliberadamente é o poder que mais tem regalias e benefícios em relação aos demais, né? O juiz ter um auxílio moradia mensal é algo desproporcional para a realidade brasileira. Mas, falando dos três poderes basicamente, cada um deveria ter essas suas funções típicas e atípicas e cada um cuidar da sua função em momento adequado. Só que o legislativo às vezes quer executar aquilo que o executivo não faz, tentando obrigar o prefeito a executar alguma obra. Ele esquece que ele tem que criar leis para regulamentar um problema social ou para criar uma facilidade, mas a maioria das vezes ele cria uma lei para gerar um problema e esquece do benefício social. O poder executivo às vezes não dá conta de executar o seu orçamento, mas quer mandar lá no legislativo, criando leis, mandando leis para ele, ainda que tenhamos leis que são prerrogativas do poder executivo, e às vezes quer julgar o problema do outro também. E o poder judiciário, que é um momento especial que nós estamos passando, não de especial de bom, mas especial de atípico, um momento em que o poder judiciário ele está judicializando a própria democracia, ele está fazendo uma democracia ao seu estilo. Ele manda prender, manda soltar esse presidente, ele julga, ele cria operação, ele obriga através de Ministério Público e às vezes até mesmo através da própria justiça que lei seja cumprida, que não seja cumprida. Então é um poder que está interferindo na democracia. Nós estamos passando nos últimos 5, 6 anos no Brasil um período em que a democracia ela está sendo uma democracia do judiciário. Muitas vezes do judiciário e pouco do executivo e do legislativo. Então quando a gente fala desses três poderes é bom deixar claro para quem nos acompanha da função de cada um deles e principalmente mostrar para o cidadão que ele tem que buscar o poder certo para resolver o problema correto. Não adianta você procurar o prefeito para ele criar uma lei que é de competência da Câmara e também não adianta você procurar o vereador
para tapar o buraco dessa rua, que é de competência da prefeitura. Ele pode até assessorar, mas é competência final da prefeitura. E não adianta você pedir para um juiz prender alguém, sendo que o processo nem chegou para ele. Então, às vezes, as confusões que acontecem na política brasileira, elas acontecem muito porque o cidadão brasileiro não tem a sua noção de cidadania para saber o que faz cada um desses poderes. E tem um dado que o Thiago colocou em relação ao equilíbrio da função exata que cada poder tem. Se nós temos legislar pelos congressos, pelos parlamentos, em que o parlamento vai legislar em torno de uma necessidade efetiva de uma sociedade que já tem em si uma lei maior, que é a Constituição. A mesma Constituição que limita os poderes, as ações do Executivo, Legislativo e Judiciário. Temos uma regra para fazer leis. E quando constituímos nessas regras a representação que deveria ser, segundo Locke, o mais próximo possível da vontade do povo, aí nós temos uma outra questão vital, o executor, o poder executivo, aquele que faz e executa em prol do que é determinante para a necessidade da sociedade da qual ele tem que dar conta. Ele tem que resolver os problemas, ele tem que dar uma política de saúde, uma política econômica, uma política educacional. Existem questões que são questões de Estado e existem questões que são questões de governo. E o Poder Judiciário, efetivamente, complementando, deve cuidar para que a Constituição seja respeitada, que as regras sejam aplicadas de forma coerente e correta. Mas aí vem um dado muito importante. Onde há Estado demais, os poderes excedem. Aí você pode perguntar, Gilson, do que você está falando? Você sabia que o Brasil tem o maior número de advogados do mundo? E quando eu falo isso, não é porque o Brasil tem o maior número de advogados por países. Não. Se você somar o número de todos os advogados em todos os países do mundo, não dá o número de advogados que o Brasil tem. Era assim na escravidão. Nós tivemos o maior número de escravos do mundo, somando todas as nações que eram escravocratas. Por que falei isso? Porque a maior parte dos políticos são, em boa parte, ligados ao direito. Weber já dizia que se tem uma profissão que se troca pela profissão de político, é o advogado. Ele é essencial, mas na política vive daquilo que é fundamental, de saber navegar na regra e nem sempre obedecê-la, mas arrumar brechas. O Brasil hoje vive um estado excessivo que se coloca à frente das necessidades e tudo se depende dele para ser executado, para ser legislado ou para ser julgado. Aí, Thiago, eu tive uma conversa uma vez com o juiz que falou assim para mim, Gilson, sabe qual é o problema do Brasil? Tudo vai parar na justiça. Das coisas extremamente sérias e importantes, as brigas mais banais acabam sendo um juiz que determina o certo e o errado. Aí você empodera o juiz de uma coisa que muitas vezes é a falta de bom senso, de honestidade, de cumprir o que é efetivamente a sua parte. Será que no final, tendo 3 poderes e buscando o equilíbrio, o erro maior desse desequilíbrio é o excesso de Estado e a maneira que a gente tenta de fazer o que não deve ou evitar ser obrigado a fazer, manipulando esses poderes? E talvez até olhando esse aspecto do próprio judiciário, que é o poder talvez mais moroso, aquele que a gente mais tem acesso, aquele que demora mais por conta da... E que alguns gostam, né? Gostam. Deixa pôr na justiça que depois eu vejo o que eu faço. Não, mais do que isso, a pessoa fala, vamos pro pau. Exato. E o pau é sinônimo de tudo, né? Vamos pro pau. O pau tá valendo pra tudo no Brasil, né? O pau que bate em Chico, que bate em Francisco, é o pau da justiça, é o pau da política. É o que prende, é o que solta. É o que solta, é aquele que fica nos gols, né? Em vez de colocar gol, bateu no pau a bola. Tudo cai ali, tudo começa e acaba no pau, né? Que terrível essa frase, mas verdadeira quando a gente fala da política, porque... De fato, há esse desequilíbrio, né? O judiciário ainda está acima da lei, ele está aparecendo mais por conta desse convívio que nós temos. E ao passo que o poder legislativo está ficando mais transparente, a cobrança pública está acontecendo mais, no executivo também, o judiciário, essa cobrança pública começou a chegar agora, a conta começou a pagar, para a gente tentar chegar nesse equilíbrio, nesse tipo ideal, digamos assim, daquilo que deveria ser a harmonia entre poderes no Brasil, cada um cumprindo seu papel e cada um se respeitando entre si e por si só. E por que a classe política tem tanto medo do judiciário? Porque às vezes o político faz tanta coisa errada
que somente o juiz e um tribunal de contas consegue segurar. Exato. É aí que passa o problema, né? Porque político puxa tanto saco de juiz por conta disso. Exato. Fazendo o certo da maneira certa e da forma correta, você não vai ter medo da justiça, é claro. Já que estamos nas redes sociais, quem sou eu para afirmar? Mas fica aqui a pergunta, como dizia Sócrates, não critiquei ninguém, apenas pergunto se é possível as coisas não serem o que são ou serem uma coisa que a gente acha que não é. Vamos pensar que às vezes a gente tem abusos do judiciário que a gente critica, de salários, benefícios, que são aprovados efetivamente, sem interferência. Onde está o poder de fazer o que quero, na proporção em que o outro me deve e teme de mim um ato que possa prejudicá-lo? Será que de vez em quando a gente vê o que quer e não enxerga o que não quer? Porque às vezes a gente pode ver o que devia e ter uma atitude que não espera, de que a gente cobra justiça, bom senso e respeito. Não só do judiciário, mas do político também. Exatamente. Quer dizer, é um problema ainda complexo para a gente tentar chegar nesse resultado, mas em linhas gerais tem muita coisa ainda para ser explicada no país e tem muito avanço da democracia e da própria política para a gente conseguir chegar no resultado esperado. Mas é da dúvida que se tem resposta e agora o assunto é política, pergunta para você. Você pode participar, faça seu comentário aí depois dessa conversa minha com o Thiago. Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Facebook, @GilsonCostaAguiar, no Twitter, @GilsonAguiar, ou no meu site, gilsonaguiar.com.br. E com o Thiago lá no Instagram, @Thiago Valenciano, no nosso site, thiagovalenciano.com.br. Encerramos hoje mais um assunto, agora é política. Hoje eu estou encerrando o programa. Beleza, que bom. E das próximas vezes ele encerra e eu vou tirar uma férias pelo menos disso. Até mais, pessoal.